graça do Senhor que a recebo for, mas vejo já. Gracias. Amén. Dios bendiga con ustedes, amados hermanos. Deus abençoe a todos vocês, amados irmãos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Os saúdo no nome do Senhor Jesus Cristo. Primeramente le agradezco al Señor Primeiramente agradeço ao Senhor el privilegio que Él me da o privilégio que Ele me dá de estar por primera vez predicando en Brasil. de, pela primeira vez, estar pregando aqui no Brasil. Agradezco al pastor Agradeço ao pastor por la invitación que me hizo. pelo convite que me fez. Quizá hace más de 3 años Quem sabe já faz mais de 3 anos. yo estaba supuesto a estar aquí E eu estava supostamente em estar aqui en mayo del 2020, em maio de 2020, pero vino la pandemia mas veio a pandemia y todo se canceló. e foi tudo cancelado. Yo ya tenía los boletos, Eu tinha os bilhetes, iba a viajar a Bolivia ia viajar para a Bolívia y de Bolivia aquí a Brasil, e da Bolívia iria vir aqui para o Brasil. pero el Señor sabe todas las cosas. Mas o Senhor sabe todas as coisas. Y ahora que vine a Paraguay, E agora que eu vim para o Paraguai, le llamé al pastor para comunicarle eu liguei para o pastor para comunicar a ele si es que él todavía mantenía vigente la invitación, se ainda estava vigente o convite. y él me dijo que sí. E ele me disse que sim. Así que estoy muy contento con el Señor Assim que estou muito contente com o Senhor por el privilegio que me da pelo privilégio que Ele me dá de poder estar con ustedes. de poder estar com vocês. Mi nombre es Francisco Holguín, Meu nome é Francisco Holguín, soy el pastor del tabernáculo sou o pastor do Tabernáculo Luz al Atardecer. Luz do Entardecer. El nombre de la ciudad es muy complicado para pronunciar. O nome da cidade é muito complicado para se pronunciar. Es Cuautitlán Izcalli. Seguro que no lo va a poder pronunciar. Sí. Estamos en la Ciudad de México, Estamos na cidade do México. así que me siento contento de estar con ustedes. Assim que eu me sinto contente em estar com vocês. Reciban saludos de los hermanos. Recebo a saudação dos irmãos. Seguramente en esta noche, Seguramente nesta noite, allá en México es tarde todavía. ali no México é tarde, mas En la- todavia, En la Ciudad de México na cidade do México, son 3 horas más temprano que aquí. são 3 horas mais cedo do que aqui. Así que quizá algunos están trabajando, Assim que, quem sabe, alguns deles ainda estejam trabalhando, pero los que están en casa seguramente están viendo el servicio. mas os que estão em casa seguramente estão assistindo a reunião. En esta tarde Neste entardecer, voy a pedirles vou pedir-lhes si abren su escritura que abram a Escritura en un libro muy pequeño del Antiguo Testamento. em um livro muito pequeno do Antigo Testamento, Es el libro de Sofonías. livro de Sofonias. Sofonías Sofonias está entre Habacuc y Ageo. está entre Abacuque e Ageu. Sofonías, Sofonias, capítulo 3, capítulo 3, verso 9. no versículo 9. Sofonías 3:9. Sofonias 3, 9. Sofonías 3:9. Sofonias 3, 9. Dice el Señor: Diz o Senhor: por entonces volveré yo a los pueblos de labio limpio, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que de un común consentimiento le sirvan. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam de comum acordo. Vamos a orar. Vamos orar. Padre Celestial,
Pai celestial, te agradezco en esta noche, Señor, te agradeço nesta noite, Senhor, porque tú me permites estar aquí porque tu me permitiste estar aqui hablándole a esta porción de tu novia en Brasil. falando a esta porção da tua noiva no Brasil. Aquellos que han creído a tu anuncio, Aqueles que têm crido no teu anúncio, que han creído tu que palabra, têm crido na tua que han palavra, creído el mensaje que tú has que enviado. têm crido na mensagem que tu tens enviado. Te pido, Señor, Te peço, Senhor, que en esta noche que nesta noite tú me ayudes tu me ajudes a exponer tu palabra. a expor a tua palavra. Yo quiero, me hago a un lado, Señor. Eu me coloco de lado, Senhor. Te pido que tú vengas y tomes el lugar, Te peço que tu venhas e tome este lugar, porque aquí está una porción de tu novia porque aqui está uma porção da tua noiva que han venido que tem vindo, no a escuchar de mí, não para ouvir de mim, sino de ti, Señor. senão de ti, Senhor. Padre, ayúdame, Pai, ajuda-me, que tu palabra pueda salir, que a tua palavra possa sair, que tu pueblo pueda ser bendecido que o teu povo possa ser abençoado y que tú recibas la honra y la e gloria que tu recebas a honra e a glória. en el nombre del Señor No Jesucristo. nome do Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém. Tomen su asiento. Podem se assentar. En esta tarde, en esta noche, E neste entardecer, voy a hablar un tema nesta noite eu vou falar um tema. que le he titulado Gostaria de colocar um título: Lo que es común O que é comum y lo que no debería ser común. e o que não deveria ser comum. La palabra común A palavra comum proviene del latín provém do latim y en latín es communis. e o latim é communis. Esta palabra Esta palavra, en particular hace alusión em particular, faz alusão a todo aquello que es ordinario, a tudo aquilo que é ordinário, vulgar. vulgar. Ahora, la palabra vulgar Agora, a palavra vulgar, en español em espanhol, tiene dos significados. tem dois significados. Uno es malo, Um é mal, pero el otro sentido de la palabra mas o outro sentido da palavra se refiere a la gente común. se refere a pessoas comuns. También Também, común comum quiere decir quer dizer algo que es frecuente algo que é frequente o algo que es muy sabido. ou algo que todo mundo sabe. Ahora, en la Biblia y en el mensaje, E agora, na Bíblia e na mensagem, uno encuentra cosas você encontra coisas que son comunes que são comuns y otras e outras que no deberían ser comunes. que não deveriam ser comuns. El hermano Branham O irmão Brana habló de algo falou de algo que al leer la Biblia que, ao ler a Bíblia, uno encuentra você encontra que en la antigüedad que na antiguidade era algo muy común. era algo muito comum. Voy a leer del sermón yendo más allá del campamento. Eu vou ler da mensagem saindo do arraial. Dice, hace 3000 años Diz, faz quase 3.000 anos, un hombre podía encontrar a Dios casi en cualquier parte. homem poderia encontrar a Deus quase que em qualquer parte. El hermano Branham dice O irmão Brana disse que en el huerto del Edén, que no jardim do Éden, antes de la caída, antes da caída, el Señor bajaba o Senhor descia y se paseaba entre los e árboles. passeava entre as árvores. Y él llegaba a una cierta catedral E ele chegava até uma certa catedral, donde él se encontraba onde ele se encontrava en la tarde, no entardecer, en el crepúsculo de la no tarde, crepúsculo da tarde, para tener compañerismo con su para pareja. ter companheirismo com, Com Adão e Eva. com aquele casal, com Él Adão e Eva. descendía Ele descia y tenía un servicio de iglesia. e tinha uma reunião ali, um culto Para de igreja. ellos. Para eles Era común era comum esperar esperar que llegara la tarde que chegasse o entardecer, porque ellos sabían porque eles sabiam que se iban a encontrar con su creador. que iam encontrar-se com o seu Criador. Con el pecado, Com o pecado, aquella situación cambió. aquela situação mudou. Porque la Biblia dice Porque a Bíblia diz que el Señor, que o Senhor, ahora Él sabe todas las cosas, agora, Ele sabe todas as coisas, pero Él descendió del cielo mas Ele desceu do céu y comenzó a gritar e começou a gritar en medio del huerto, no meio do jardim: Adán, Adão, Adán, Adão, ¿dónde estás tú? onde tu estás? Él sabía exactamente dónde estaba. Ele sabia exatamente onde ele ¿Cuál estava. fue la respuesta de Adán? Qual foi a resposta de Adão? Señor, Senhor, tuve miedo
tive medo y me escondí e me escondi entre los árboles. entre as árvores. No en el lugar donde Dios lo había dejado la última vez. Não no lugar onde Deus o havia Pero deixado él na última vez. había buscado Mas ele havia buscado una religión uma religião que no tuviera expiación en ella. que não tinha expiação nela. Ahora, pero antes de la caída, Agora, mas antes da caída, era común era comum que Dios que Deus descendiera descesse y platicara con su primer pareja. e estivesse ali, conversasse com aquele casal. Pero no solamente Mas não somente antes de la caída, antes da caída, pero la Biblia dice mas a Bíblia diz que el Señor le apareció a Noé, que o Senhor apareceu a Noé, que el Señor le apareció a Abraham que o Senhor apareceu a y Abraão así a los profetas. e assim aos profetas. Ahora, no era un asunto Agora não era um que ellos lo assunto vieran como en una pantalla, que eles viam como que em um filme pero Él ou em uma tela, les aparecía mas ele lhes y aparecia hablaba con e ellos. falava com eles. Eso era algo común. Isso era algo comum. El hermano Branham dice, O irmão Branham diz, hace 3000 años, faz 3.000 anos, un hombre podía encontrar a Dios casi en cualquier parte. homem podia encontrar a Deus quase que em qualquer parte. Era una cosa común Era uma coisa comum que un hombre encontrara a Dios. que homem encontrasse Deus. Y luego él pregunta, E logo ele pergunta, ¿por qué no lo encuentran hoy? por que não o encontram hoje? Hay más gente, Tem mais gente, millares de millares milhares de milhares y millones de personas, e milhões de pessoas, más de lo que había hace 3000 años. mais do que havia há quase 3.000 anos. Y sin embargo, Dios E Deus es una cosa antigua é uma coisa antiga, de la cual se hablaba, da qual se falava. alguna historia antigua. Alguma história antiga. Ellos no encuentran a Dios en persona, Eles não encontram a Deus em pessoa, como lo hicieron hace muchos años. como fazia-se há muitos anos. Como dije, 3000, Como disse 3.000, hace como 3000 años. faz como 3.000 anos. No lo encuentran. Não o encontram. No es común Não é comum que el hombre encuentre a Dios. que o homem encontre a Deus. Si un hombre habla de eso, Se homem fala disso, él es considerado una persona demente, ele é considerado uma pessoa demente, alguien que ha perdido su mente. alguém que tem perdido a sua mente. Es tan poco común para ellos. É tão pouco comum para eles. Ahora, Agora, pero el Señor mas o Senhor no se ha olvidado não tem se esquecido del hombre. do homem. Él sigue hablando, Ele segue falando, él sigue apareciendo, ele segue aparecendo, porque él es el mismo de la antigüedad. porque ele é o mesmo da antiguidade. El hermano Branham dijo O irmão Branham disse que es tan poco común que é tão pouco comum escuchar a alguien ouvir alguém que diga verdad, que diga a verdade, que diga que Dios le habló. que diga que Deus falou com ele. Porque hoy mucha gente Porque hoje muitas pessoas dicen que Dios les habló, dizem que Deus falou com eles, pero lo que ellos dicen mas o que eles dizem que Dios les dijo que Deus lhes disse no es de acuerdo a la palabra. não é de acordo com a palavra. Dios Deus nunca nunca va a hablar vai falar distinto diferente a esta Biblia. desta Bíblia. Esa es la razón Esta é a razão que nosotros creemos que nós cremos que este que mensaje esta mensagem es de parte de Dios, é da parte de Deus, porque es de acuerdo a la Biblia. porque é de acordo à Bíblia. Ahora, Agora, al hablar de lo que sí es común, ao falar, tomemos algunos ejemplos en la Biblia. vamos tomar alguns exemplos na Bíblia. Mire, en el Antiguo Testamento Veja, no Antigo Testamento hay cosas comunes, existem coisas comuns, pero que solo con la revelación del mensaje mas que somente com a revelação uno da las puede mensagem conocer. você consegue conhecer. Voy a hablar de algo Vou lhes falar de algo que es muy sencillo. que é muito simples. La Biblia habla A Bíblia fala de una hierba de uma erva que se llamaba o que se llama que se chama hisopo. hisopo. Todos los que hemos leído la Biblia Todos já lemos na Bíblia, sabemos que esa palabra está en la Biblia. sabemos que esta palavra está na Bíblia. ¿Qué es el hisopo? O que é hisopo? Es una planta É aromática uma planta aromática de Egipto y Palestina. do Egito e Palestina. Es un arbusto É um arbusto de 30 de 30 a 45 centímetros de a altura, 45 centímetros de altura, con hojas pequeñas com folhas pequenas y vellosas, e como que com pelos, como que aveludada, que se aferra a los muros que se agarra, se afirma nos muros y a las rocas. e nas rochas. Eso es lo que la Biblia nos dice Isso é o que a Bíblia nos diz. en Primera de Reyes 4:33. Em 1 Reis 4:33. El hermano Branham dice O irmão Branham disse
en la manera provista por Dios na maneira provida por Deus para acercarse, para tener compañerismo. para se aproximar de ter companheirismo. Dice, el hisopo Diz, o hisopo es sencillamente é simples, una hierba común. é simplesmente uma erva comum. Se encuentra en Egipto Se encontra no Egito y se encuentra en Palestina. e se encontra também na Palestina. Por lo general, Mas no geral crece cresce en las hendiduras de los edificios. nas fendas, nas rachaduras dos edifícios. Es un pequeño arbusto É um pequeno arbusto que da una flor blanca. que dá uma flor branca Es muy común. e muito comum. Puede encontrarse donde quiera. Pode se encontrar em qualquer lugar. ¿De qué habla eso? Do que isso está falando? Agora, Si uno solamente lee la Biblia se você somente ler a Bíblia, sin la revelación del mensaje, sem a revelação da uno no va a mensagem, encontrar mucho. não vai encontrar muito. Pero cuando uno lee la Biblia Mas quando se lê a Bíblia, a través del mensaje, através da mensagem, uno você va a encontrar vai encontrar el verdadero o verdadeiro significado de esto. disto. Usted puede encontrar esa hierba Você pode encontrar esta que se erva menciona varias veces en el Antiguo Testamento. que se menciona várias vezes no Pero Antigo eso Testamento, estaba tipificando algo. mas isto estava tipificando algo. Si el hisopo, Se el hisopo o hisopo es una hierba común, é uma erva comum, ¿de qué estaba hablando? do que estava falando? Dice el profeta, de fe. Diz o profeta, de fé. El hisopo, O hisopo, la fe, a fé, es muy común. é muito comum. Por eso, mire, Por isso, veja, nosotros, nós, como creyentes en la palabra, como crentes na palavra, debemos ser devemos ser de una fe común. de uma fé comum, Como le dijo Pablo como disse Paulo en Romanos, em Romanos, cuando él dice Romanos 1:12, quando ele diz em Romanos 1:12, es a saber, para ser juntamente consolado con vosotros, é a saber, para ser juntamente consolado convosco, por la fe común vuestra pela fé comum vossa y juntamente mía. e juntamente com a minha. ¿Por qué? Por quê? Porque nosotros Porque nós también fuimos engendrados também fomos gerados por una fe común. por uma fé comum. En el libro de Tito, No livro de Tito, el capítulo 1, no capítulo 1, el verso 4, no versículo 4, Pablo dice, Paulo diz: a Tito, verdadero hijo en la fe común. verdadeiro filho na fé comum. Ahora, Agora, la fe común a fe o la común, palabra común ou a palavra comum, también se aplica também se aplica en algo em algo que todos tenemos en particular, que todos nós temos em particular, que se parece. que se parece. Nosotros, Nós, yo estoy aquí en esta noche eu estou aqui nesta noite, porque soy porque eu sou de la fe da fé común comum que ustedes. que vocês. Yo no creo otro mensaje distinto. Eu não creio noutra mensagem diferente. Yo creo el mismo mensaje que ustedes están creyendo Eu en esta creio na noche. mesma mensagem que vocês estão crendo nesta noite. Ahora, Agora, el hisopo o hisopo también se usaba também se usava frecuentemente frequentemente en un manojo em um manojo para llevar a cabo para levar a cabo, el rociamiento para aspergir, a aspersão de la sangre do sangue expiatoria expiatório durante la Pascua. durante a Páscoa. Éxodo 12:22. Êxodo 12:22. Dios pudiera Deus haber tomado cualquier arbusto. poderia ter tomado qualquer arbusto. Ahora, el hermano Brana nos dice Agora o irmão Brana nos diz que el hisopo que o hisopo estaba tanto en Egipto estava tanto no Egito como en Palestina. como na Palestina. Dios, Deus, en su palabra, em sua palavra, tomou algo algo que estaba en Egipto que estava no Egito y que estaba en Palestina que estava na Palestina para usarlo para usá-lo con un com propósito. propósito. En Éxodo, Em Êxodo, él pudo haber tomado cualquier otro tipo de arbusto, ele poderia ter tomado qualquer outro tipo pero de él arbusto. dijo Mas ele disse que la sangre que o sangue tenía que ser tinha que ser esparcida aspergido en el dintel de la puerta, no umbral da porta, no con la mano, não com a mão, no con cualquier otra cosa. não com qualquer outra coisa. Tenía que ser con hisopo. Tinha que ser com Eso hisopo. tiene un significado. Esse é o significado. El profeta dice en el sermón La Señal, E o profeta diz na mensagem o sinal, dice, y a propósito, diz, e a propósito, ese hisopo solo era una hierba común. esse hisopo era somente uma erva comum. Hisopo representa Hisopo representa la fe suya. a sua fé.
Alguien se esfuerza en tener fe sobrenatural. Alguém se esforça em ter fé sobrenatural. Por eso a usted se le pasa la sanidad. Por isso a você se passa a cura. Escuche, Ouça, la fe solo es una cosa común. a fé somente é uma coisa comum. Escuche, usted Ouça. tiene fe para venir a la iglesia. Você tem fé para vir à igreja. En esta noche, Nesta noite, la razón que está aquí a razão de estar aqui es porque tuvo una é fe. porque houve uma fé. Y esa fe E essa fé no fue una gran fe não foi uma grande fé para mover una montaña. para mover uma montanha. Tan solo Tão somente fue una fe común foi uma fé comum que lo trajo aquí. que o trouxe aqui, Dice el profeta, diz o profeta. tiene fe para salir afuera. Tem fé para sair ali fora. Tiene fe para encender su auto. Tem fé para ligar o seu carro. Usted tiene fe para comer su cena. Você tem fé para comer o seu jantar. Hermano, esto que está diciendo el profeta de Dios parece demasiado simple. Irmão, isso que vem falando aqui o profeta parece demasiado simples. Cuando usted sale de su casa, Quando você sai da sua Esta casa, noche, essa noite, si vino en un vehículo, en un se auto, você veio num veículo, la num persona carro, que lo manejó, a pessoa que veio dirigindo, dentro de él dentro dele había una fe havia uma fé que al abrir la puerta, que ao abrir a porta, sacar la llave, tirar a chave iba a encenderlo e ao ligar ele, e iba a venir a la iglesia. ele ia vir para a igreja. Esto es lo que el profeta nos está diciendo. Isso que o profeta está nos dizendo. Es algo que nosotros É algo que nós a veces consideramos tan, tan cotidiano, às vezes consideramos algo tão cotidiano, pero se requiere mas se requer una dosis de fe. uma dose de fé. Mire, Olha, el profeta dice, El profeta así dice, de esa manera es. assim, desta maneira é. Simplemente es una fe común. Simplesmente uma fé comum. Ahora, para aplicar la sangre, Agora, para aplicar o sangue, se aplicaba con hisopo, se aplicava com isopo, que solo es hierba común que é uma erva comum, que crece en cualquier parte de que Palestina, cresce em qualquer parte da Palestina, mostrando que la fe con la que la sangre debe aplicarse, mostrando que a fé, mostrando que la fe con la que la sangre debe aplicarse mostrando que a fé com a qual deve se aplicar o sangue no es una super cosa, não é uma super coisa, que usted tenga que tener todo tipo de títulos Que de você- doctor para que hacerlo. você tenha que ter todo tipo de título de doutor para fazê-lo. Solo es fe común, É somente uma fé comum, diaria, diária, para creerle a Dios. para crer em Deus. Hermano, esto parece demasiado sencillo. Irmão, isso parece demasiado Pero simples, não lo es. mas não é. ¿Por quê? Por quê? Creerle a Dios Crer em Deus es creer su palabra. é crer na sua Y palavra. cuando uno cree la palabra de E Dios, quando se crê na palavra lo de Deus, que Él prometió en su palabra, o que ele prometeu em sua Él lo palavra, va a cumplir. ele vai cumprir. ¿Ven? Aplicar la sangre por fe con Veja, el hisopo. aplicar a fé, o sangue pela fé, o isopo. El hisopo O isopo también se usaba para la purificación del leproso. também se usava para a purificação do leproso. En Levítico 4, 14 del 4 al 7. Em Levítico 14, do 4 ao 7. También Também para una casa para uma casa que era declarada que era declarada como leprosa. como leprosa. En Levítico capítulo 14, Em Levítico capítulo 14, verso 48 al 53. verso 48 ao 53. Pero asimismo Mas assim mesmo, se tomaba el hisopo se tomava o isopo para hacer para fazer como uno de los ingredientes como dos ingredientes y aplicar e aplicar el agua de la purificación a água da purificação de las cenizas das cinzas de una vaca alazana. de uma vaca vermelha. Esto está en Números 19. Isso está em Números 19. El hermano Branham dice, O irmão Brana diz, el acercamiento provisto por Dios para el compañerismo divino. em o acercamento provisto por Deus para o companheirismo divino, Yo encontré, eu encontrei, estaba indagando para ver lo que era el hisopo. estava procurando para ver o que era isopo. El hisopo es solo una hierba común O isopo é só uma erva comum que se encuentra en Egipto que se encontra no Egito y que también se encuentra en e que Palestina. também se encontra na Palestina. Algunas veces crece en las paredes donde la tierra Algumas vezes cresce nas paredes es solo una hierba común, ou na terra. É somente uma erva comum, común y corriente, comum e recorrente, con un tallito com talo pequeno y con una florecita e blanca. com uma florzinha branca.
El hisopo O hisopo siempre era usado para rociar la sangre. sempre era usado para aspergir o sangue. En los días de la Pascua, Nos dias da Páscoa, Moisés ordenó Moisés ordenou que tomaran el hisopo que tomassem o hisopo y lo metieran en la sangre e o colocassem no sangue y la salpicaran sobre los e postes salpicasse sobre os y postes sobre el dintel de la puerta. e sobre o umbral da porta. Al aplicar la sangre Ao aplicar o sangue y el hisopo, e o hisopo, siendo solo una hierba común, sendo somente uma erva comum, en estas grandes aguas de separación, nestas grandes águas de separação, representa la fe común. representa a fé comum. El creyente no solo acercándose, O crente não somente se aproximando, no debe ser alguna cosa extraordinaria não deve ser uma coisa extraordinária o de yo no sé qué, ou de yo no sé qué. Está bien así. sim, Alguna clase de hombre alguma classe de homem que está altamente educado, que estão altamente educados, al grado que él Al- sabe todo, ao grau que ele saiba tudo, más de lo que sabe mais do que sabe el diccionario Webster. o dicionário Webster. Y él no necesita ser un teólogo, E ele não necessita de ser um teólogo. él solo tiene que tener fe común. Ele somente tem que ter fé comum. El hisopo O hisopo lo puede agarrar de cualquier parte. o pode pegar de qualquer parte. Mire, David Veja, Davi, en el Salmo 51:5, no Salmo 51:5, después que él estaba en aquella condición recaída, depois que ele estava naquela condição recaída, él dijo: ele disse: purifícame. purifica-me. ¿Pero con qué? Mas com o quê? Purifícame Purifica-me con hisopo, com o hisopo, pensando pensando en realidad em realidade en la aspersión de la sangre, na aspersão do sangue, de la expiación da expiação hecha con el hisopo, feita com o hisopo, y que es lo único e que é o único que puede cubrir el pecado. que pode cobrir o pecado. Así como el hisopo, Assim como o Era. hisopo era lo que con el que se esparcía la sangre Como- para poner la señal en los hogares, com o que se aspergia o sangue para colocar o sinal nos lares, seguramente David sabía eso, seguramente Davi sabia pero él disso. no se está refiriendo Mas ele não está se a referindo aquella situación en Egipto, àquela situação no Egito. pero él dijo: purifícame Mas ele disse: purifica-me con el hisopo, com o hisopo, con aquello mismo com aquele mesmo que había rociado que havia sido El usado, lintel salpicado, o umbral de la puerta da porta, para poder estar seguro. para poder estar seguro. Pero mire, aquí hay algo. Mas olha, El aqui tem hisopo algo. O hisopo No solamente representa una fe común. não somente representa uma fé comum. El profeta dice en el sermón Dedicación del edificio al Señor, O profeta diz na mensagem Dedicação do Edifício ao Senhor, dice: el hisopo ele disse: o hisopo no es más que una hierba común, não é mais do que uma erva comum. lo que significa O que significa que el evangelio que o evangelho nunca debe de ser enseñado nunca deve de ser ensinado por un doctorado, por um doutorado, por un doctorado en filosofía. por um doutor em filosofia. Debe ser enseñado Deve ser ensinado con humildad, com humildade, tan humilde tão humilde como son las hierbas como são as ervas delante de ustedes. diante de vocês. Escuche, Ouça, el evangelio o evangelho nunca debe ser complicado para la gente. nunca deve ser complicado para as pessoas. Ha de ser humilde. Há de ser humilde. Mire, voy al tiempo de Jesús. Veja, vamos ao tempo de Jesus, La manera en que él predicaba. na maneira que ele pregava. Cuando él hablaba, Quando ele falava, la audiencia que Jesús a tenía audiência que Jesus tinha no eran personas não eram pessoas altamente educadas altamente educadas o altamente refinadas. ou altamente refinadas. Ahora, yo no Agora, estoy diciendo agora eu não estou que una dizendo persona que uma pessoa con un alto grado com um alto de grau educación de educação no pueda recibir la palabra. não possa receber Lo a puede palavra. hacer. Pode fazer. Pero Dios lo hizo tan sencillo Mas Deus fez tão simples que el más educado, que o mais educado, pero que también mas que também el más ignorante o mais ignorante puede entender pode- las palabras de la Biblia. pode entender as palavras da Bíblia. Escuche, Ouça, porque la Biblia porque a Bíblia, al final no es por entendimiento, ao final, não é por es entendimento, por revelación. é por revelação. Una persona Uma pessoa puede escuchar pode ouvir la enseñanza o ensinamento desde el púlpito, desde o púlpito, pero la revelación mas a revelação de esa enseñanza desse ensinamento no viene del púlpito. não vem do púlpito. La revelación A revelação de la palabra de Dios da palavra de Deus viene de parte del Espíritu Santo. vem da parte do Espírito Santo. Ahora,
Agora, las personas, as pessoas, la audiencia a audiência que tenía Jesús que Jesus tinha eran personas comunes eram pessoas comuns, que podían entender el lenguaje de Jesús. que podiam entender a linguagem de Jesus. Mire, la Biblia dice Veja, a Bíblia diz en Marcos 12:37, em Marcos 12:37, la última parte, na última parte, dice, y diz, los que eran e os que eram del común, de comum del pueblo, do povo le oían. lhe ouviam. En español dice de buena gana, Em espanhol diz de boa gana, de boa o vontade, sea, contentos. ou seja, contentes. Ahora, Agora, el lenguaje de Jesús a linguagem de Jesus era un lenguaje común para un pueblo común. era uma linguagem comum para um povo comum. Recuerde, estamos hablando Recordem, estamos falando de lo que es común do que é comum y lo que no debería ser e común. do que não deveria ser Estamos comum. todavía en lo que es común. Estamos, todavia, no que é comum. El hermano Branham O dice irmão Brana diz, en el sermón, Señor, quisiéramos ver a Jesús. na mensagem, Senhor, queríamos ver a Jesus. Ahora note Agora notem, qué tipo de persona que encontraríamos. tipo de pessoa encontraríamos? Si nosotros quisiéramos ver a Jesús, Se nós quiséssemos ver a Jesus, si hubiéramos vivido allá se atrás tivéssemos vivido lá atrás y quisiéramos verlo, e quiséssemos vê-lo, ¿qué clase de persona esperaríamos ver? que classe de pessoas ¿Cuál esperaríamos era ver? nuestra expectativa? Qual era a nossa expectativa? Dice el profeta de Dios. Diz o profeta de Deus. Alguien que usaba un gran discurso elocuente. Alguém que usava um grande discurso eloquente. Su discurso era tan común Seu discurso era tão comum al grado que la Biblia dice, ao grau que a Bíblia diz. escuche, su Ouça. discurso era tan común Seu discurso era tão comum al grado que la Biblia dice, ao grau que a Bíblia diz. los que eran del común del pueblo Os que eram comum do povo le oían de buena gana. lhe ouviam de bom grado. En otras palabras, Em outras palavras, era un mensaje común era uma mensagem comum para un pueblo común. para um povo comum. Por eso Jesús dijo, Por isso Jesus disse: te agradezco, Te Padre, agradeço, Pai, que has escondido, que tens escondido, que has ocultado que tens ocultado estas cosas estas coisas de los sabios dos sábios y los entendidos. e entendidos. Pero el hermano Branham agrega algo. Mas o irmão Brana acrescenta algo. Dice que están dispuestos a aprender. Diz que estão dispostos a aprender. No solamente es que Dios Não somente que Deus, a unos a uns, les oculte algo lhes oculte algo y a otros les revele algo, e a outros lhes revele algo. pero estos Mas estes, a quien Él les revela aos quais ele revela, deben estar dispuestos devem estar dispostos a aprender a aprender lo que Dios les quiera revelar. o que Deus lhes queira revelar. Hermano, eso Irmão, depende mucho isso depende muito con la actitud que uno viene a la iglesia. com a atitude Porque- que você vem à igreja. Ahorita voy a entrar a algo más. Ou então, Mire, vamos entrar a algo mais? Olha, Jesús Jesus no solamente não somente era el lenguaje que él usaba, era a linguagem que ele usava, pero el espíritu mas o Espírito que transportaba esas que palabras. transportava essas palavras. Mire, Olha, Lucas 4:24 Lucas 4:24 dice, y todos le daban testimonio diz: E todos lhe davam testemunho y estaban maravillados e estavam maravilhados de las palabras de gracia das palavras de graça que salían de su boca. que saíam de sua boca. O sea, de la boca de Jesús, Ou seja, da boca de Jesus. si Lucas hubiera dicho, Se Lucas tivesse dito, bueno, de lo que él hablaba, bom, do que ele falava, pero Lucas mas Lucas quiso ponerle quis un colocar-lhe énfasis um ênfase especial especial a las palabras às palavras de Jesús. de Jesus. ¿Qué palabras eran? Que palavras eram? Decimos nosotros, sí, eran palabras de vida eterna, Nós dizemos sim, eram pero palavras de vida también eterna, depende mas também del dependem espíritu do Espírito en el cual él estaba diciendo esas no palabras. qual ele estava dizendo essas palavras. ¿A qué se refiere A que se refere cuando la Biblia dice quando a Bíblia diz palabras palavras de gracia? de graça? Creo que así dice también en portugués. Creio que assim também diz em português. Lo estaba viendo con el hermano. Eu estava olhando ali com o irmão. Palabras de gracia. Palavras de graça. Mire, Olhe, la palabra gracia, a palavra graça, la que usa aquí, se usa aquí, a que se usa aqui en el griego no grego, es charis. é charis.
¿Qué quiere decir charis? O que quer dizer charis? Quiere decir Quer dizer lo que proporciona alegría. o que proporciona alegria. Entonces, Então, las palabras as palavras que Jesús usaba, que Jesus usava, ahora escuche, agora ouça. pero depende Mas depende la actitud que uno tenga. da atitude que você tenha. Porque las palabras de Jesús Porque as palavras de Jesus eran palabras de gracia eram palavras de graça, que a un grupo que a um grupo le causaban alegría lhe causava y alegria a otro grupo e ao outro grupo le causaban enojo. lhe ficavam anojados. Eso es lo que dice la Biblia. Isso é o que diz a Pero la Bíblia. intención de Jesús Mas a intenção de Jesus es que sus é palabras que suas fueran palavras palabras de gracia. fossem palavras de graça. Charis Charis significa significa lo que proporciona alegría, o que proporciona alegria, placer, prazer, deleite, deleite, dulzura, doçura, encanto, encanto, hermosura. formosura. ¿Cómo una sola palabra Como uma só puede palavra contener tanto? pode conter tanto. Hermano, Irmão, eso es isso é lo que las palabras o que as palavras de gracia de graça que Dios ha enviado, que Deus tem enviado, no en el tiempo de Jesús, não no tempo de pero en Jesus, este tiempo de Jesús, mas neste tempo en de este Jesus, tiempo, neste tempo, esto isto nos proporciona a nosotros proporciona a nós alegría, alegria, placer, prazer, deleite, deleite, dulzura, doçura, encanto, encanto, hermosura. formosura. Por eso, fuera de esto, Por isso que fora no disso podemos, não podemos ni debemos e nem devemos encontrar algo mejor que Encon- lo que Dios ya ha enviado. não devemos encontrar algo melhor do que aquilo que Deus já tem enviado. Porque aparte Porque fora isso, de que palabras de gracia de que palavras de graça salían de la boca de Jesús, saíam da boca de Jesus, Jesús Jesus estaba hablando estava falando con tal convicción, com tal convicção, vigor, com vigor, autoridad autoridade y gracia e graça que aquellos que aqueles que lo escuchaban que estavam ouvindo ele estavam asombrados. asombrados. Por eso en otra parte Por isso, em outra parte, La Bíblia diz a Bíblia diz que estaban asombrados de su doctrina. que estavam assombrados da sua doutrina. Ah, ¿sabe usted por qué? Você sabe por quê? El hermano Branham, en los evangelios dice Nos evangelhos diz que porque Jesús que porque Jesus hablaba falava distinto distinto, a los fariseos. diferente dos fariseus. ¿A qué se refiere eso? A que isso se refere? Mire, Olhe, cuando la Biblia dice quando a Bíblia diz que Jesús no hablaba como los fariseos, que Jesus não falava como os fariseus, el hermano Branham dijo, o irmão Branham disse, él interpreta esto, ele interpreta isso, dice, diz, porque Jesús sabía de lo que estaba hablando. porque Jesus sabia do que estava falando. El hermano Branham O dice, irmão Branham disse, y a mí me gusta escuchar a alguien e eu gosto de ouvir alguém que sepa que saiba de lo que está hablando. do que está falando. Le voy a decir una cosa. Eu vou lhes dizer uma Usted coisa. dice, oh, eso es Jesús. Você diz, esse é Jesus. El hermano Branham O dice irmão Branham disse que Esteban, que Estevão, en Hechos, em Atos, cuando estaba hablándole a la gente, quando ele estava falando às pessoas, la Biblia a dice Bíblia diz que el rostro de Esteban que o rosto de Estevão resplandecía resplandecia como el rostro de un ángel. como o rosto de um anjo. El hermano Branham dijo O irmão Branham disse que no era que não era, que Esteban, que Estevão, ¿sabe lo que es una aureola? sim, como que um círculo, Eso. Que Esteban que Estevão no tenía una aureola en su cabeza. não tinha uma auréola em sua cabeça. ¿Por qué Esteban? Porque Estevão, ¿Por qué parecía el rostro de un ángel? por que parecia o rosto de um anjo? El hermano Branham O dijo irmão Branham disse que porque Esteban sabía de lo que estaba hablando. que era porque Estevão sabia do que ele estava Ahora, falando. Dice el profeta de Dios, Agora diz o profeta de en el Deus, sermón ¿crees esto? no sermão, crê você isto? Dice, ahora durante el tiempo de la Biblia de nuestro maestro, Agora neste tempo de la vida de nuestro da maestro, vida do nosso mestre, este había llegado al lugar donde se había vuelto muy popular. ele havia chegado em um lugar onde havia se tornado muito popular. Cuando estuvo aquí por primera vez, Quando esteve aqui pela primeira vez, en sus primeras em afirmaciones, suas primeiras afirmações, no era muy popular. não era muito popular. Escuche, Ouça,
Pero cuando comenzaron a ver los resultados físicos de su ministerio, Mas quando começaram a ver os resultados físicos do seu ministério, entonces estaban dispuestos então estavam dispostos a admitir a admitir que había algo acerca de que él, havia algo sobre ele. especialmente la gente común Especialmente as pessoas le oían comuns de buena gana. lhe ouviam de bom grado. Escuche, Ouça, todavía todavia lo oyen lo ouvem de buena de boa, gana. de bom agrado, de boa vontade. Oh, yo espero que alguien en esta noche te diga, sí Señor, yo lo estoy oyendo de buena gana. Eu espero que hoje alguém essa noite diga: sim, Senhor, eu estou ouvindo de boa vontade. Él com está agrado. hablando de la gente allá, Ele estava falando com as pessoas de pero lá. él dice, Mas ele disse: todavía todavia, lo oyen hoje o ouvem de buena gana. de boa vontade. Ahora, ¿por qué? Agora, por quê? Porque en este tiempo Porque neste tempo el Señor o Senhor ha vuelto a hablar voltou a falar con palabras de gracia com palavras de graça. y hay un pueblo E há um povo alrededor del ao mundo redor do mundo que le oye de buena gana, que o ouve de boa vontade. porque el mensaje Porque a mensagem, todavía produce un estímulo todavia, produz en el estímulo corazón del no creyente. coração do crente. Y es este mensaje, E esta mensagem, y solo este e mensaje, só esta lo mensagem que va a vivificar que vai vivificar la a simiente semente de representación de que representação Dios puso en el corazón de cada predestinado. que Deus colocou no coração de cada predestinado. El profeta está orando O profeta está orando en el sermón Respetos, no sermão respeito, na mensagem respeito. dice, Diz: Él santifica al pueblo común, ele santifica o povo comum, Él santifica ele santifica al pueblo común ao povo comum que le oye a Él que ouve a ele de buena gana. de boa vontade. ¿Qué es lo que hace Él? O que ele Él faz? santifica Ele santifica al pueblo común ao povo comum que le oye de buena gana. que lhe ouve de boa vontade. Dice, y Señor, Diz: e Senhor, estamos tan contentos estamos tão contentes de que tú vienes al pueblo común. de que tu vens ao povo comum. En la Biblia, Na Bíblia, en el libro de San Lucas, no livro de São Lucas, lemos que gran multitud del pueblo que grande multidão do povo le oía de buena gana. o ouvia de boa vontade. Hoy en día dicen, Hoje em dia dizem: oh, eso es solo un grupo común. esse é só um grupo comum. Pero Señor, Mas, Senhor, ese es el grupo común esse é o grupo comum que te oía a ti que ouve a ti cuando tú estabas aquí en la cárcel. quando tu estavas aqui no cárcere, em carne. Gran multitud del pueblo te oía de buena gana. Grande multidão do povo te ouvia de boa vontade. Los altivos, Os altivos, los os ricos ricos y muchos de aquellos e muitos daqueles no te querían oír. não queriam te ouvir. Los reyes, Os reis, los potentados, os los potestades, sacerdotes del día os sacerdotes do dia no te querían oír. não queriam te ouvir. Pero el pueblo común Mas o povo comum te recibió de buena te gana. recebeu de boa vontade. Y Padre, E Pai, en esta noche nesta noite somos un pueblo, somos gente común somos pessoas comuns y te recibimos de buena gana. e te recebemos de boa vontade. Ahora, Agora, ese debería ser el efecto esse deveria ser o que efeito causen que causa las palabras de gracia as palavras de que graça Dios envió que Deus enviou a través de su mensaje. através da sua mensagem. Eso es lo común. Esse é o comum. Pero, ¿qué es lo que no debería ser común? Mas o que é que não deveria ser comum? Mire, Olha, en el sermón ¿qué casa me edificaréis? na mensagem que casa me edificareis, Dice el profeta. diz o profeta, No solo nuestro mensaje não só nossa mensagem debe de ser la llama de la hora, deve ser a chama da hora, debería de ser la llama en nuestros corazones. deveria ser a chama em nossos corações. Vem. Tiene que estar en nuestros Tem corazones que estar em nossos corações. o no podemos Ou não podemos presentarlo correctamente a las personas. ou não podemos apresentá-lo corretamente às pessoas. El Espíritu mismo O Espírito mesmo tiene que llevar el mensaje. tem que levar a mensagem. Y estoy confiando E estou confiando y creyendo e crendo en cada uno de em ustedes cada um de vocês que sean verdaderos que cristianos. sejam verdadeiros cristãos. Hermano, Irmãos, por eso
es responsabilidad, Por isso é responsabilidade, primeramente, primeiramente, del ministerio do ministério nunca permitir nunca permitir que este mensaje que esta mensagem se le haga común al pueblo. se torne comum ao povo. Pero para que este mensaje Mas para que esta mensagem no sea común para el pueblo, não seja comum para o povo, en primer lugar, em primeiro lugar, nunca debería de ser común para el ministerio. nunca deveria ser comum para o ministério. Hoy en día, Hoje em dia, yo he viajado por muchos países tenho viajado por muitos países y a veces uno encuentra e às vezes se encontra como que el mensaje ya perdió su atracción. como que a mensagem já perdeu a sua atração. Los ministros Os ministros divagan, divagam, esa es la palabra, divagam divagam en sus propias conclusiones, em suas próprias conclusões, en sus propias teorías, em suas próprias sus teorias, propios pensamientos, seus próprios pensamentos, sus propias suas interpretaciones, próprias interpretações, de tal manera de tal maneira que ellos ya no necesitan a William Branham, que eles já não necessitam de William Branham, no necesitan su mensaje. não necessitam da sua mensagem. Por eso es tiempo Por isso é tempo de de que nosotros, que nós, yo, eu, como un ministro, como um ministro, no debo permitir não devo permitir que este mensaje que esta mensagem sea común para el pueblo. seja comum para o povo. Bueno, yo espero, mire, yo Olha, espero que estemos de acuerdo con eso. eu hermano. espero que estejamos de acordo com isso. Yo entiendo E eu entendo que aquí en Brasil que aqui no Brasil el mensaje llegó muy temprano. a mensagem chegou bem cedo. En México No México, llegó en 1968 chegou em 1968. y la gente E as pessoas, con un solo mensaje que tuvieran, com somente uma mensagem que tinham, lo leían, liam, lo leían, liam, lo leían, liam lo leían, e liam. porque en ellos estaba causando algo. Porque isso estava lhes causando algo. Si hay un tiempo Se há um tempo que el Señor que o Senhor ha permitido tem permitido que este que mensaje esta mensagem haya sido traducido tenha sido traduzida a muchos a idiomas, muitos idiomas, es ahora. é agora. Pero no por, mire, Mas olhe, el hermano Branham dice, o irmão Branham disse, habla de los Estados Unidos. fala dos Estados Unidos. Si uno ha estado allá, si usted ha estado allá Se você já foi lá y va a un restaurante, e vai num restaurante, a un McDonald's, ao McDonald's, a lo que sea, ou o que seja, cuando van a cerrar el restaurante, quando vão fechar o restaurante, hay cantidad de alimento tem quantidades de alimento que va a dar literalmente a la basura, que vai literalmente para o lixo, porque la gente no lo consumió. porque as pessoas não consumiram. El hermano Branham dijo O irmão Branham disse que en África, que na África, con respeto a África, em relação à África, ¿cuántas de las personas allá quantas das pessoas lá, qué no darían o que elas não dariam por tomar de aquello por tomar daquilo que la gente americana arrojó a la basura? que as pessoas americanas jogaram no lixo? Traigámoslo a lo espiritual. Vamos trazer isso para o espiritual. Parece Parece que entre más abundancia que quanto mais abundância del mensaje da mensagem hay en cualquier idioma, há em qualquer idioma, como que uno le presta menos atención, como que se presta menos atenção, cuando debería de ser al contrario. quando deveria de ser o contrário. El mensaje A mensagem nunca debería de ser común nunca deveria de ser comum para nosotros. para nós. Hermano, Irmãos, cuando yo escucho la voz del profeta de Dios, quando eu ouço a voz do profeta de Deus, siempre sempre va a decir algo vai dizer algo. que la última Que vez da última vez que yo escuché ese mismo sermón que eu ouvi esta mesma mensagem, no capté. não havia captado. ¿Por qué? Por quê? Porque este mensaje Porque esta mensagem no es un periódico de todos los días. não é um jornal de todos os Este dias. mensaje Esta mensagem Esta mensagem es é la voz de Dios a voz en de estos Deus últimos días. nestes últimos dias.
El profeta dice O profeta disse, en la religión de Jezabel, na mensagem Religião de Jezabel, él está hablando de Elías. ele está falando de Elias. Dice, ¿qué hizo Elías? Disse, o que Elias fez? Él encontró un manantial escondido Ele encontrou um manancial en escondido lo alto de la montaña, no alto da montanha, donde recibió agua de vida, onde recebeu água de vida. de revelaciones divinas de Dios, Revelações divinas de Deus, estando él allí bajo el poder de Dios. estando ele ali debaixo do poder de Deus. Mire, Olha, este sermón este sermão yo lo he escuchado muchas veces eu ouvi muitas vezes y cada vez e cada vez encuentro algo encontro algo nuevo novo que no pude entender la vez anterior. que não pude entender na vez anterior. Este sermón, Esta mensagem el profeta lo predica en 1961, o profeta pregou em 1961, no en su iglesia, não em sua igreja, en Middletown, Ohio. em Ohio. Esta fue la última vez Esta foi a última vez que el profeta predicó allí, que o profeta pregou ali, porque después porque depois ya no lo volvieron a invitar. já não voltaram a convidá-lo. Yo digo, E eu digo, él estaba hablando ele estava falando de la condición de Estados da Unidos condição dos Estados Unidos en 1961, em 1961, que es que é igual igual o peor ou pior de la condición da condição de Estados Unidos dos Estados Unidos 60 años después. 60 anos depois. Él, Ele, a diferencia de cualquier predicador, a diferença de qualquer pregador, porque él tenía el espíritu de Elías en él, porque tinha o espírito de Elias él nele, estava viendo ele estava vendo lo que muchos predicadores no podían o ver. que muitos pregadores Escute. não podiam ver. Ouçam. Y no E solamente não somente habló del tiempo en su día, falou do tempo no seu dia, él ele habló falou de cosas de coisas que estarían sucediendo en el tiempo que presente. estariam sucedendo neste tempo presente. Mire, él dice, Olhe o que ele disse. las revelaciones eran un pequeño manantial As revelações eram um pequeno manancial escondido escondido, mientras los demás se morían de hambre. enquanto os demais morriam de fome. Y Dios bendiga a sus siervos. E Deus Dios bendiga a sus siervos. abençoa os seus servos, Esos cuervos esses corvos, que le trajeron algo de comer que lhe trouxeram algo de comer, mientras él estaba aislado de la gente. enquanto ele estava isolado das pessoas. Y ellos estaban allá abajo hambrientos E eles estavam lá embaixo com fome, por un avivamiento. por um avivamento. Y todo eso E sucediendo. tudo isso sucedendo. Escuche. Ouça, Más adelante dice él. mais adiante diz ele, Él había mandado a los cuervos, ele havia mandado os corvos, sus siervos. seus servos, Y mire lo que él dice. e olha o que ele disse: Benditos sean esos pájaros, benditos sejam estes pássaros, sus siervos, seus servos, que mantuvieron que mantiveram viva viva la voz a voz de Elías de Elias durante durante el o tiempo tempo de su aislamiento do de seu la iglesia. isolamento da igreja. Entonces, Então, tiene que haber tem que haver alguien alguém hoy en día hoje em dia que mantenga viva que mantenha la viva voz de a Elías. voz de Elias. Tiene que ser lo mismo. Tem que ser o mesmo. Los cuervos le trajeron carne y pan por la Os mañana corvos lhe trouxeram carne e pão pela manhã, y pan y carne y pan por la e noche. carne e pão pela noite. Y él bebió de la pequeña E fuente, ele bebeu da pequena fonte, mientras que el resto allá enquanto o resto Estavam- lá embaixo sin comida espiritual ni agua. estavam sem comida espiritual e nem água. Mire, Olhe, en esta noche nesta noite no voy a ocupar mi tiempo, não vou ocupar o meu tempo, ya voy a terminar, já vou terminar, hablando de las denominaciones. falando das Ellos denominações. tienen su lugar. Eles têm o seu lugar. Y a falta de alimento, E a falta de alimento le ofrecen al público oferecem ao público cualquier cosa. qualquer coisa. Escuche, Ouça, pero Dios mas Deus ha enviado su palabra tem, revelada, tem enviado a sua palavra ha enviado revelada, su mensaje. tem enviado a sua mensagem. La novia de A Jesucristo noiva de Jesus Cristo no tiene hambre. não tem fome. Tenemos Temos el alimento o alimento espiritual espiritual en su debido tiempo. no seu devido tempo. Tenemos Temos el agua a água siempre presente, sempre presente, procediendo de la roca. procedendo da rocha.
Ahora, Agora. esos mismos cuervos Estes mesmos o corvos, ministros os ministros, a los que se refiere el mensajero, aos que se refere o mensageiro, hoy hoje, más mais que nunca, do que nunca, devemos devemos mantener manter viva a voz voz de Elías de Elias por encima cima de cualquier de otra qualquer voz. outra voz. ¿Cómo vamos a mantener viva la voz de Elías? Como vamos manter viva a voz de Diciendo Elias? lo que él dijo. Dizendo o que ele disse. Yo no tengo mi propia teología, Eu não tenho a minha ni própria estoy teologia. interesado en tener mi propia Nem teología. estou interessado em ter a minha própria teologia. Para mim, a la fuente fonte de inspiración es é la Biblia, a Bíblia y el mensaje e a que Dios mensagem ha enviado. que Deus tem enviado. Por isso, lhes repito, nunca deberíamos permitir que la Biblia que a Bíblia y el mensaje e a mensagem sean común sejam para nosotros. comuns para nós. Que nunca pierda su atractivo Que nunca perca essa atração y que cause el mismo efecto e que cause o mesmo efeito que causó que causou cuando lo escuchamos por primera vez. quando ouvimos pela primeira vez. El profeta dice en el sermón La puerta de la puerta. O profeta fala na mensagem a porta da porta. Ahora me he preguntado, Agora tem me perguntado cuando en la enseñanza quando o ensinamento, el Espíritu Santo tomando la Biblia, o Espírito Santo tomando a Bíblia. ¿quién escribió la Biblia? Quem escreveu a Bíblia? ¿Quién dio las Quem promesas? deu as promessas? Que Jesús dijo, Que Jesus disse: las cosas que yo hago, as coisas que eu faço, vosotros también las vós haréis. também fareis. Alrededor. Ao redor. Después de explicarlo, Depois de explicar, palabra por palabra, palavra por palavra, página por página, página por página, escritura por escritura, escritura por escritura, y el Espíritu Santo e o Espírito Santo dará la vuelta dará a volta y realizará Y todo lo que realizará prometió hacer. tudo o que prometeu fazer. Y la gente del Evangelio completo E as pessoas do Evangelho completo se sentará se sentarão como si nada hubiera pasado. como se nada tivesse acontecido. Necesitamos abrir los ojos Necessitamos abrir os olhos y ver el día e ver o dia y la hora en que estamos e a viviendo. hora em que estamos vivendo. ¿Qué pasa? Que acontece? Ustedes se vuelven común. Vocês se tornam comuns. Se convierte en algo común para Se ustedes. converte em algo comum para vocês. No debería de ser eso. Não deveria de ser assim. Mire, Veja, en estos días, nestes dias, bueno, Bom. entre ayer y hoy, he estado Entre conversando ontem e con hoje. el pastor tenho estado conversando com o pastor y él me platicó algunas cosas e ele me falou algumas coisas que realmente a mí estimulan mi corazón. que realmente a mim estimulam o meu coração. Bueno, lo entiendo que el hermano Peregrine Bom, eu entendo que o irmão Pierre Green estuvo varias ocasiones aquí en Brasil. esteve aqui no Brasil Allá en México, e ali no México, por tener frontera común con Estados Unidos, por ter fronteira comum com os Estados Unidos, estuvo también en varias ocasiones. esteve também em várias ocasiões. Y yo le voy a decir algo. E eu vou lhes dizer algo. Para mí, Para mim, el pastor Peregrine pastor Pierre Green fue uno de los mejores testigos que Dios tuvo foi dos melhores testemunhas que Deus teve del ministerio del profeta de Dios. do ministério do profeta de Deus. Yo lo cito a él, Eu sinto a ele. lo he hecho muchas veces O tenho feito muitas vezes, porque escuché mucho de él, porque ouvi muito ele, no como un asunto de doctrina, não como um assunto de doutrina, no para reemplazar, não para cambiar para mudar el mensaje del profeta a mensagem do profeta por el testimonio de él. pelo testemunho dele. Pero muchas cosas Mas muitas coisas que no están en las cintas, que não estão nas fitas, que el hermano Branham nunca las mencionó, que o irmão Branham nunca mencionou, él fue testigo de ello. ele foi testemunha disso. A él no le platicaron, Para ele não falaram. él las vio, Ele viu, él las escuchó. ele ouviu. Yo Eu no fui testigo, Não fui testemunha, pero creo que puedo decir mas creio que posso dizer el testimonio o testemunho de un testigo. de testemunho. El hermano Peregrine, O irmão Pierre Green, en una ocasión le escuché decir em uma ocasião, ouvi ele dizer que él estaba en casa, en el apartamento que que ele
que ele estava em casa, num apartamento, en el apartamento, num apartamento, que el hermano Branham rentaba en Tucson. e o irmão Branham estava em Tucson. Estaban en la sala del apartamento Estava na sala do apartamento y los niños, e as crianças, el pequeño José y o otros pequeno niños, José e outras crianças, estaban ahí en la sala estavam ali na sala, y estaban jugando. estavam brincando. Y el hermano Branham O irmão le Branham dijo disse, a la hermana Meda, a irmã Meda, dijo, cariño, disse, carinho, lleva a los niños al patio trasero del apartamento. leva as crianças para o pátio de trás do apartamento. La hermana Meda A irmã Meda llama a su hijo chama o seu y filho a los demás niños e as demais crianças y los lleva atrás. e leva para trás. El hermano Peregrin Irmão Pierre Green dice disse que después de eso, que depois disso, cuando ya estaba a solas con el hermano Branham, quando já estava somente ele, irmão Branham, le preguntó, lhe perguntou, hermano Branham, irmão Branham, ¿por qué usted hizo que los niños los llevaran atrás? por que você fez com que levasse as crianças lá para trás? Y escuche lo que le contestó. Ouça o que ele respondeu. Dijo, porque yo Disse, porque eu, no quiero ser común para ellos. porque eu não quero ser comum para eles. Para mí tiene sentido eso. Para mim, isso tem sentido. Hermano, Irmão, si él no quería como persona se ele, como pessoa, ser común para los niños, ser comum para as crianças, ¿cuánto más el mensaje no debería ser común para nosotros? quanto mais a mensagem não deveria ser comum para nós. En preguntas y respuestas, Em perguntas e predicado el respostas, 23 de agosto del 64, pregado em 23 de agosto de 64, dice, aquí está el Espíritu Santo. diz, aqui está o Espírito Santo. Él revela los secretos del corazón. Ele revela os segredos do coração. Él hará exactamente lo que él dijo que haría en el tiempo del fin. Ele fará exatamente o que ele disse que faria no tempo do fim. La gente cree eso. As pessoas creem isso. Ellos lo miran. Eles olham, Sí, Señor, yo creo eso. sim, Senhor, eu creio isso. Escuche. Ouça, Ahora, agora, si yo no llego a ser muy común para usted, se eu não chego a ser muito comum para vocês, llego a ser solo una persona común, chego a ser só uma pessoa comum. usted pasa un día, Você passa um dia pasa al siguiente e día, passa o seguinte dia, vê? eso es solo probar suerte. Isso é somente provar sorte. ¿Ve? Vê? Usted no lo cree en primer lugar, Você ¿ve? não crê em primeiro lugar, Porque vê? tan pronto como usted realmente crea, Porque tão pronto como você realmente creia. y ahí suspensivo. Lo último, E o último, el hermano Branham narra una o historia irmão Branham narra uma história para ilustrar para ilustrar lo que significa o que significa que algo sea común para alguien. que algo seja comum para alguém. En el sermón El Shaddai Na mensagem El Shaddai, dice, en una ocasión diz, em uma ocasião, había un hombre que había estado estudiando, havia um homem que había un hombre que había estudiado estudado y nunca había visto el mar. e nunca havia visto o mar. Y él había estudiado tocante al mar. E ele havia estudado referente ao mar. Y él iba a ir, E ele ia ir. tomó una vacación Tomou umas férias y él iba a ir al mar. e ele ia ao mar. Así que él se encontró Assim que ele se encontrou con un anciano lobo de mar. com ¿Entiende eso? ancião lobo do mar. ¿Sabe lo que es un lobo de mar? Sí. Okay. Un anciano lobo de mar. Ancião lobo do mar. Un marinero, ustedes saben, Marinheiro, você sabe, que venía del mar. que vinha do mar. Y él dijo mientras pasaba, E ele disse enquanto passava. Ele dijo, Ele disse: ¿a dónde va mi buen hombre? Onde vai, meu bom homem? Él dijo, E ele disse: oh, yo voy al mar. Oh, eu vou ao mar. Nunca he visto al mar. Nunca tenho visto o mar. Él dijo, Ele disse: oh, anhelo oír el llamado indómito de las gaviotas. Oh, eu anelo ouvir o chamado das gaviotas A medida que vuelan en el aire, à medida que voam no ar. yo quiero ver las olas saladas Eu quero ver as ondas y lo azul levantarse y golpear. e o azul levantar-se e golpear. Yo quiero oler esa agua salada fresca. Eu quero provar desta água salgada fresca. Dijo, Disse, yo he oído al respecto. eu tenho ouvido a respeito. Yo he pensado al Eu respecto. tenho pensado a respeito. Dijo, Disse, pero yo lo voy a ver ahora. mas agora eu estou indo ver. Y el anciano lobo de mar E o ancião lobo do mar sacó su pipa de su boca tirou uma pipa da sua boca y dijo, e disse: yo no veo nada que sea bueno tocante a ello. eu não vejo nada que seja bom no tocante a ele. Dijo, yo nací en él hace 60 años. Disse: eu nasci nele faz 60 anos. Ven. Bem,
Él había visto tanto de ello Ele havia visto tanto dele al grado que llegó a ser común. ao grau que chegou a ser comum. Y yo pienso E eu penso que ese es el problema con nosotros, gente que pentecostal. esse é o problema conosco, pessoas pentecostais. Ustedes ven tanto la gloria de Dios Vocês veem tanto a glória de Deus al grado que llega a ser, ao grau comum. que chega a ser comum. escuchen, Ouça, nunca permitan que llegue a ser común. nunca permitam que chegue a ser comum. Nosotros siempre debemos reverenciarla Nós devemos sempre reverenciá-la y e respetarla respeitá-la y creerla e crer nela con todo nuestro corazón. com todo o nosso Con coração. todo nuestro corazón. Com todo o nosso coração. Hermano, Irmãos, por eso, por isso, esto es maravilloso, hermano. isto é maravilhoso, irmãos. Siempre Sempre que vengamos al servicio, que venhamos para o culto, tenemos que venir con la misma expectativa. temos que vir com a mesma Que expectativa. no se nos haga común venir al servicio. Que não se torne comum vir ao culto. Yo he dicho, Eu tenho dito, y no lo digo de broma, e não falo isso brincando, que a veces usamos el mensaje que às vezes usamos a mensagem como algo que nos sirve para dormir. como algo que nos serve para dormir. Estamos leyendo el mensaje en la cama Estamos lendo a mensagem na cama y poco a poco se va acercando e a pouco vai se aproximando hasta que está en nuestro rostro até que está no nosso y nos rosto quedamos dormidos. e nós ficamos dormindo. No debería de ser de esa manera. Não deveria ser desta El maneira. mensaje Dios lo envió Esta mensagem Deus nos para que enviou recibamos la esencia de Él para que recebamos a y que essência nunca, dela. E que nunca se nunca convierta en algo se converta em algo común para comum nosotros. para nós. Mire, yo espero que esto que hablamos en esta E eu noche espero que isso que falamos esta noite no es complicado, não é complicado, es simple, é simples, pero que nos deje algo, mas que nos deixe algo, que nos deje algo en nuestra que conciencia. nos deixe algo na nossa consciência. Y mire, Olha, porque a veces los jóvenes porque às vezes os jovens que nacieron en el que mensaje, nasceram na mensagem, crecieron en el mensaje cresceram na mensagem y se casan en el e se mensaje, casam na mensagem, a veces às vezes les parece algo tan común. lhes parece Oh, algo sí, tão comum. voy a la iglesia. Ó, sim, vou na Ahí igreja. predican del mensaje, Ali tem pregação da predican del mensagem, profeta. pregam do profeta, Pero debería de ser, mas deveria de ser como el profeta bien lo dijo, como o profeta disse, no solamente debe ser la llama de la hora, não somente ser a chama da hora, pero debe ser la llama mas ser a chama que arda que arde en nuestro em nosso corazón. coração. Escuche, Ouça, porque si deja de arder, porque se deixa de arder, se va a convertir en brasas. vai se converter em brasas. Y si uno no sopla esas brasas, E se não se assoprar estas brasas, se va a convertir en cenizas. vão se converter em cinzas. Y las cenizas E as cinzas solo es una evidencia é somente uma evidência de algo que estuvo ardiendo, de algo que esteve ardendo, pero que ahora mas que agora ya no tiene fuego. já en não lo tem absoluto. fogo. Póngase de pie. Coloque-se de pé. Así que yo espero Assim que eu espero que esta palabra que esta palavra nos ayude. nos ajude. Hay cosas que son comunes. Há coisas que são comuns. La palabra de Dios A palavra de Deus es sencilla, é simples, es común, é comum, pero nunca mas nunca deberíamos permitir deveríamos permitir que se nos haga que comum. que nos se faça Dios comum para siempre nós, tendrá algo nuevo que Deus hablar sempre terá a algo nuestros novo. corazones. para falar aos nossos Vamos a corações. inclinar nuestros rostros. Vamos inclinar nossos rostos. Padre, Pai, te agradezco en esta noche, te agradeço nesta noite Señor, por Señor, esta porción de tu palabra por esta porção da tua que palavra ha sido puesta en nuestros que corazones. tem sido Señor. posta em nossos corações. Padre celestial, Pai celestial, el consejo tuyo o teu conselho es que no debe de ser común para nosotros, é que Señor. não deve de ser comum para nós, Senhor. Padre, tú tuviste tanto cuidado Pai, tu tiveste tanto cuidado de escoger al hombre correcto, de Señor, escolher o homem correto, para Senhor, que trajera el mensaje para correcto, trazer a Señor, mensagem correta, con Senhor, la vindicación correcta, com a Señor, vindicação con la correta, Senhor, inspiración correcta, com a Padre, inspiração correta, Pai, porque tú sabías, porque Señor, tu sabias, Senhor, que este que mensaje esta mensagem es lo único é o único que va a preparar una novia para ti. que vai preparar uma noiva para Y ti. nosotros, E nós, como beneficiarios de este como mensaje, beneficiários desta mensagem, nunca, 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 nunca nunca debemos permitir devemos que permitir este que mensaje esta mensagem sea común para nosotros. seja comum Señor. para nós.
Padre, este mensaje Pai, tiene vida. esta mensagem tem vida. Este mensaje, Señor, Esta mensagem, está Senhor, inspirado. está inspirada. Tiene el estímulo del Espíritu Santo. Tem o estímulo do Espírito Que eso es Santo. lo que causa en nuestros E corazones. isso é o que causa em nossos Cada vez corações. que escuchamos tu palabra. Cada vez que ouvimos tua palavra. Padre, bendice esta Pai, audiencia. abençoa esta audiência. Bendice a su pastor. Abençoa o seu pastor. Bendice a todos los que apoyan la causa en este Abençoa lugar, todos Señor. que apoiam a causa neste Que lugar. tu palabra Que a tua palavra haya sido, Señor, tenha sido, o Senhor, encuentre ou encontre un lugar en nuestros corazones. lugar em nossos corações. En el nombre del Señor No Jesucristo. nome do Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Deus abençoe cada um de vocês. Dejo lugar a nuestro hermano.